Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo KNR11 Alquineia Renda Imobiliária. Como sempre, um dos primeiros aqui a iniciar as leituras mensais dos relatórios. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de janeiro de 2023. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva aí, ative as notificações, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva no nosso link do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial também. Vou deixar para você fazer uma leitura mais detalhada ou acompanhar com a gente aqui a leitura. Bom, KNR11, como eu falo, é um fundo híbrido de tijolo, tá? Que investe aí, tem prédios corporativos e galpões logísticos no seu portfólio, um fundo de quase 4 bilhões de reais. Valor patrimonial do fundo encerrado em 31 de janeiro, 159,89. Valor de mercado encerrou 139,75. Então o fundo está com um descontozinho aí, né? Tem mais de 244 mil cotistas na sua base, o KNR11. Eu não sou cotista dele, nunca fui, mas hoje eu olhei no fundo, né? É um fundo que tem aí uma certa segurança, um fundo meio high grade, né? De tijolo, vamos dizer assim, que é um fundo que tem um portfólio muito diversificado. Então, se a sua estratégia é ter um fundo de tijolo com um portfólio diversificado de imóveis, inquilinos, esse é um bom fundo aí para você ter sem preocupação, que é um fundo que tem quase 100 inquilinos na sua base, são 21 imóveis, distribuídos aí pelos três principais centros consumidores do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então o fundo tem um ecossistema, vamos dizer assim, né, um sistema aí muito interessante para quem quer investir em longo prazo, sem muita preocupação. O fundo atualmente aí tem mais de 10 anos no mercado, né? Na verdade, indo para o 13º ano no mercado. Então, é um fundo bem interessante aí para quem quer ter um fundo sem muitas preocupações. E por isso mesmo ele tem um valor de portfólio mais valorizado, né? Um valor patrimonial um pouco mais valorizado, mas tem um dividend yield um pouco mais baixo. E a gente vai ver isso aqui dentro do relatório. O fundo que está com uma vacância física atualmente 2,35, reduziu em relação ao mês anterior, e uma vacância financeira de 6,74%. Muitas das vezes aqui algum desconto, né, uma carência dessa forma, onde os contratos aí sofrem com algum tipo de benefício que é concedido para que o inquilino ou fique ou assine o contrato com o fundo, né? Então, isso é natural nos fundos e e dentro dos imóveis, né, para poder você atrair novos clientes. Janeiro, o fundo então concluiu duas locações, uma aqui para a FFA Financeira lá no edifício Bela Paulista, empresa aí de financeira, né, concede créditos aí, e mais 829 metros quadrados no edifício Rocha Averá para a Zebra Tecnologias, que trabalha aí com impressões térmicas e etiquetas de código de barra, uma empresa americana, tá? A vacância do fundo, então, apresentou uma redução, como ele já falou aqui, né? A redução, uma pequena redução aí com essas duas locações, que é um fundo muito grande, então, mesmo aí com duas novas locações, né, abaixou aqui de 2,43 para 2,35, né? Mesmo assim, o fundo está com uma vacância muito baixa se comparada com os outros fundos aí, né? Bom, aqui os rendimentos do fundo ele sempre é anunciado no último dia útil do mês, do próprio mês de referência, né? O último dia útil foi 31 de janeiro, então o fundo anunciou seus proventos, ele paga normalmente não, certamente todos os meses ele paga aí 10 dias úteis depois, vai pagar no dia 14 do 2, 91 centavos por cota. Bom, vamos continuar então aqui, vamos ver aqui a rentabilidade do fundo, né? Então, nesse período aí, quem investiu nas emissões, né? No período das emissões, tem aqui maior período aqui, maior valor desse período foi a quarta emissão de cotas. Quem adquiriu a 163,43 lá em 2013, né? E na variação da cota, claro, está perdendo, o valor de mercado está R$ 139,00 e aqui está 163, né? Mas aí na renda distribuída 90%, então na rentabilidade total, quem investiu em 2013, há 10 anos atrás, né? Exatamente há 10 anos atrás, está com uma rentabilidade um pouco mais de 75%. Quem investiu aqui no menor valor das emissões, que foi na primeira, R$ 100,58, já está com uma rentabilidade total de 225% e meio nesse período aí de 12 anos, né? Um pouco mais de 12 anos.
Aqui a gente tem quem gere o fundo, que é a Quiné, quem administra, que é a Intrag, né, DTVM, taxa de administração e gestão 1,25% e não tem taxa de performance. Esse aqui é o período do fundo, início lá em agosto de 2010. Negociação e liquidez. Fundo aí que teve uma negociação média diária no mercado aí no mês de janeiro de 3,1 milhões. Fundo que mantém normalmente essa média, né, de rentabilidade, de negociação de liquidez no mercado, né? Em torno de 3 milhões de reais, então está dentro aí do esperado. E dentro da carteira imobiliária do fundo, a gente vê aqui a distribuição por estado, né? A maioria está no estado de São Paulo, 68%, e os outros imóveis estão praticamente com o mesmo percentual entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Receita por tipologia, a maioria são imóveis logísticos, né? Que gere receita aí para o fundo, quase 60%. E em torno de 40% vem dos escritórios aí do fundo. Então, contratos atípicos aqui é muito próximo à participação da receita dos imóveis logísticos, então provavelmente a maioria vem deles, né? E dos típicos, semelhantemente, deve vir a maioria dos escritórios aí, contratos típicos, que é o mais natural que acontece aí que a gente observa nos fundos, né? E dentro dos indexadores, IPCA é o principal, 2/3 aí da receita indexada é ajustada pelo IPCA e 1/3 pelo IGPM. E dentro do vencimento dos contratos, ó, a maioria vence a partir de 2026 somente, né? Sendo que 51% só a partir de 2027. Então o fundo tem aí contratos aí em média superiores a 5 anos, né? É o que a gente verifica aqui. Aqui a evolução da vacância que a gente já falou lá para cima, que é a absorção das carências, então essas carências que são naturais aí nas locações, né? Foi mais praticada no período de pandemia, por conta das empresas, né, que estavam aí com situação difícil, mas ele é natural acontecer. E a gente verifica aqui, né, a absorção das carências e a incorporação novamente à receita dos fundos. Fevereiro até abril, 77 mil reais aqui a previsão de incorporação de receitas adicionais por conta disso, e a vacância financeira do fundo está toda concentrada nos imóveis de escritório, maioria do Rio de Janeiro, com 64%. Dentro da distribuição para o setor, né, a gente verifica que são mais de 95 inquilinos, e está concentrado no setor de indústria e comércio, né, a maioria indústria e comércio são os inquilinos do fundo, e a gente verifica a distribuição dos 21 imóveis do fundo, são 12 edifícios logísticos, 12 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos, maioria em São Paulo, né, como a gente verifica aqui, são 7 imóveis em São Paulo, e o restante aqui dos imóveis de São Paulo são logísticos, né? Minas Gerais são um de cada tipo, e no Rio de Janeiro são 3 imóveis comerciais e um centro de distribuição logístico em Santa Cruz, né? Dentro dos imóveis a gente verifica que a maioria do fundo tem, na sua maioria, participação integral nos imóveis, algum ou outro aqui tem participações parciais. Esses são os imóveis, né, as localizações. Então, baixa o relatório aí, faça essa leitura mais detalhada para você entender as localizações, né? Para ver se os imóveis realmente são bons, as avaliações deles, né, a participação, quais empresas que estão ali dentro, qual a vacância que está concentrada dentro do imóvel. E a única alavancagem que o fundo tem aí nas aquisições desses imóveis é no CRI, um CRI Cambreúva, que ele chama, né? No Centro de Distribuição Cambreúva. Então, um CRI, um certificado de recebíveis imobiliários de 150 milhões de reais, que o fundo tem as obrigações aí de pagamento até abril de 2024. Então, um fundo de quase 4 bilhões de reais, apenas 150 milhões em alavancagens aí em imóveis financiados. E informações contábeis, então a gente tem aqui as receitas potenciais do fundo, isso é quase 30 milhões de receitas potenciais, final aqui de dezembro de 2022, a vacância, né, o fundo deixa de receber em torno de 2 milhões de reais, as carências ainda, o fundo tem em torno de meio milhão de reais aí dentro das carências e descontos concedidos, e a receita recebida recorrente do fundo em dezembro, né, que é recebida em janeiro, de competência de dezembro foi de quase 27 milhões de reais e tem de receitas não recorrentes aí de 358 mil reais. Dentro dos recursos disponíveis, então tem aqui as receitas, né, as entradas de caixa, as saídas, e o resultado mensal do fundo foi de 24,8 milhões. O fundo aí fez uma reserva de 2,8 e distribuiu 21, quase 22 milhões de reais, que deu os 91 centavos então anunciados.
E a gente verifica que dentro da composição de rendimento semestral, a maioria vem da receita de aluguel, né, que é o carro-chefe aí do fundo, claro. O fundo tem receitas financeiras também, tem multas, e as despesas e as reservas somam aqui 28 centavos em janeiro de 2023. Dentro do fluxo de caixa, então, início de janeiro, o fundo estava com 77 milhões de reais em caixa, aluguéis aí, recebimentos, receita financeira, compras de ativos, né, as obrigações que o fundo tem, benfeitorias, taxas de administração e gestão, despesas com condomínio e tributos, né, e os rendimentos distribuídos, o fundo ficou com saldo final em 31 de janeiro de 68,2 milhões de reais. Dentro da variação patrimonial, o fundo teve aí uma variação positiva, né, quase neutra, mais 0,03%, pouco mais de R$ 1 milhão de valorização dentro do patrimônio líquido do fundo, e agora a cota patrimonial aumentou em torno de 5 centavos, né, 159,89. Todos os meses esses valores eles têm uma variação aí dentro do fundo, né? E o fundo sempre faz esse anúncio aí mostrando a evolução patrimonial e a variação nesse valor patrimonial, tá? Então é isso, relatório gerencial aí do KNR11, fundo híbrido de tijolo, fundo que está interessante, né? O preço de mercado está começando a ficar interessante, apesar de o dividend yield ser mais baixo aí, mas é um fundo com muito mais segurança do que outros aí que tem monoinquilinos, né? Poucos imóveis, poucos inquilinos, é um fundo muito interessante. Qualquer rescisão contratual aqui não tem um impacto tão grande na receita, e isso que a gente tem que também verificar se encaixa dentro da sua estratégia de investimento, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não deixe de visitar nossa área de membros e de se inscrever no nosso grupo do Telegram. Os links estão na descrição do vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.